Vamos mudar de assunto. Agora a gente vai falar sobre o embate envolvendo o município de Pontal do Paraná com o Cislipa, porque essa disputa ganhou um novo capítulo. Veja na reportagem. Uma decisão da Justiça suspendeu as definições da Assembleia Geral, realizada pelo Cislipa, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, realizada no início de fevereiro. O município de Pontal do Paraná questionou na Justiça o aumento de repasse e alterações estatutárias aprovadas no encontro, alegando irregularidades. A ação foi protocolada pelo município de Pontal do Paraná, que considerou ilegal a reunião realizada pelo consórcio. Com a decisão favorável para o município de Pontal do Paraná, a cidade deve voltar a pagar o valor antigo, não contendo o aumento definido durante a Assembleia. O Cislipa deve recorrer à decisão. De acordo com a decisão, houve violação ao prazo mínimo de convocação dos municípios e a falta de quórum qualificado, já que apenas 3 dos 7 prefeitos integrantes do conselho estavam presentes, segundo o que aponta o prefeito de Pontal do Paraná. Bom, no início do ano, houve uma reunião primeiro para fazer a nomeação da chapa que é conduzida, a diretoria do Cislipa. E após essa reunião foi convocado uma nova reunião. Porém, a pauta da reunião ela não discriminava exatamente tudo aquilo que ia ser tratado. Quando tem alguns assuntos importantes, pelo estatuto do Cislipa é importante constar na ata. E outras questões formais também, como a presença dos prefeitos, enfim. E diante dessa reunião que aconteceu, ter aumentado as custas de forma substancial do Cislipa, a Prefeitura de Pontal do Paraná não concordou com essa reunião. Nós pedimos a reconsideração da mesma para o presidente em uma reunião, mas diante aí da recusa, nós ajuizamos uma ação pedindo para que ela fosse anulada, né? E a gente obteve essa liminar, essa decisão favorável da Justiça recentemente agora, na qual foi suspensa a última reunião do Cislipa em que aumentou essas despesas. O diretor do Cislipa, Daniel Fangueiro, rebateu as alegações feitas pelo prefeito Rudão Gimenez. Na Assembleia realizada no dia 4/2, que teve uma decisão cautelar, ou seja, sem instrumento probatório, foi proferida essa alegação por parte do município de Pontal que os prefeitos não estavam presentes. Mas o prefeito de Morretes, Antonina, Guaraqueçaba, Paranaguá, Matinhos não estava presente e o prefeito de Pontal estava presente até o início da Assembleia, mas teve que interromper a sua participação, deixando a secretária de Saúde como responsável por essas decisões, por estar entrando num voo, né? E como representante legal desses atos feitos na Assembleia. Então, o que o Cislipa tem a dizer, e a gente vai dizer isso nas nossas constatações judiciais, que sim, havia quórum e havia quórum com os prefeitos dos 7 municípios. Então o Cislipa ele vai recorrer a essas decisões, né? Como que o órgão vai se posicionar a partir de agora no meio de tantas polêmicas envolvendo o município de Pontal também? Veja, essas decisões foram proferidas agora antes do feriado. Então amanhã, já no primeiro horário, nós já estaremos viabilizando nosso corpo jurídico para fazer as respostas, recorrer a essas decisões judiciais. Determinadas decisões, elas precisam da presença do prefeito na reunião efetiva. E não foi respeitado essa questão do voto ser presencial, né? E no caso de Pontal do Paraná, eu não pude estar lá, e a secretária de Saúde compareceu, mas compareceu para estar presente, para poder ouvir o que estava acontecendo, mas ela não tem o poder de decisão, de voto, assim como aconteceu com outros prefeitos. Então, o entendimento nosso, e é o que a Justiça também averigou de imediato, né, vamos dizer assim, porque não é uma decisão ainda final, uma decisão liminar, que de fato houve violação a essas formalidades que são importantes de serem seguidas, né? O aumento do repasse por parte do município ao órgão é o que tem incomodado a cidade de Pontal do Paraná. Na Assembleia ficou definido que o município desembolsaria R$ 126 mil por mês. Com a decisão da Justiça se mantendo, o valor de 2024, de R$ 70 mil, ficaria válido para este ano. Mas também discutiu uma viabilidade de pagamento dessas dívidas na ordem de R$ 20 milhões. Ou seja, o aumento desses rateios de 2025
foi para pagar essas dívidas, para o consórcio ser solidário a essas dívidas e os 7 municípios, consequentemente, conseguiram aumentar o salário desses trabalhadores, que desde a fundação do consórcio não tinham estímulo salarial, e principalmente conseguiram honrar com suas dívidas, ou seja, aquele empresário que efetivamente prestou o serviço, dar condições do consórcio pagar esses empresários que prestaram esse serviço. O prefeito Rudão Gimenez falou ainda sobre esse aumento das contas para a cidade e alegou falta de planejamento por parte do Cislipa. Isso dá um aumento substancial para as nossas contas e também a gente consegue planejar também, né? Porque qual que é o problema? Quando você tem esse aumento substancial, a gente precisa ter uma previsão orçamentária disso. E nunca houve essa discussão desse aumento, como aconteceu dos funcionários ali, de você ter aumentado da diretoria em mais de 50%, em 100%, dos vales alimentações também. Então, o que representa isso, né? Com certeza, uma redução das despesas no custeio aí do consórcio para o município de Pontal do Paraná e também para os outros municípios. É bom lembrar que Matinhos também ajuizou a ação e também obteve a liminar também favorável, né, para suspensão dessas despesas. Enquanto o consórcio prepara um possível recurso, o caso envolvendo Pontal do Paraná traz à tona uma necessidade de diálogo entre os municípios que compõem o consórcio de saúde aqui no litoral do Paraná. A preocupação do Cislipa é não conseguir pagar as contas do que ficou dos anos anteriores. Serviços que foram realizados nos municípios e que não foram pagos corretamente, segundo o órgão. Esse travamento judicial é que nos causa muita insegurança no que diz respeito à operacionalização do consórcio, tá? Então, o nosso corpo jurídico já está atento, já está preparado para fazer essa contra-arguição, para conseguir reverter essas decisões do Tribunal de Contas, principalmente que eu julgo a mais grave com relação ao consórcio, para que a gente consiga continuar prestando serviço à população de urgência e emergência sem dar prejuízo ao cidadão, que é a nossa maior preocupação. Eu não vou entrar no mérito da disputa judicial entre o município de Pontal do Paraná e o Cislipa, o consórcio responsável pelo atendimento emergencial, vamos chamar dessa forma, que é o Cislipa. Mas eu tenho uma preocupação, que o atendimento à população do litoral do estado e também os turistas que frequentam essa região do Paraná não seja afetado. Esse atendimento que é tão eficaz, que é motivo inclusive de reconhecimento público por causa da dedicação dos profissionais que atuam em especial no SAMU, ele deve continuar. Na minha avaliação, ele não pode sofrer nenhum tipo de interferência ou redução na qualidade desse atendimento por causa desse embate judicial entre a cidade de Pontal e o Cislipa. Fica a torcida para que a população continue tendo um atendimento eficaz e de rápida resposta aqui no litoral do estado.